Pessoal, então vamos lá para a continuidade do curso de lógica. Parabéns para vocês aí que acordaram esse sabadão frio aí, né? Para mais um treinamento. Então, sucesso aí. Acredito aí que a maioria de vocês aí são diferenciados mesmo, porque não é fácil, tá? A gente acordar cedo aí, tá? Então, nossa agenda de hoje, então na aula passada a gente viu todos aqueles itens ali que eu marquei até com X. E agora a gente vai ver esses outros itens aqui, tá? Mais uma vez aí me perguntaram, né? E pessoal, vou ver tela, vou customizar, vou fazer, enfim, né? Acho que esse curso, acho que deve ter ficado claro para vocês que é um curso de lógica de programação. A ideia é vocês entenderem aí sobre variáveis, sobre, enfim, né? Como que começar a entender e abrir a mente aí para programação em ADVPL, tá? Mas sim, eu acho que já foi, eu acredito que vocês, espero que eu termine ainda, né? E até nessa primeira aula, acredito que vocês tenham gostado aí, tenha para aqueles que não tenham, né? Nunca teve experiência em ADVPL, espero que foi válido, né? Eu acho que acredito que esse curso de lógica aí é para nivelar vocês que não conhecem da área. Eu sei que aqui tem quem está no curso aqui também, tem gente que já está um pouco avançado. Então, às vezes, essa pessoa vai frustrar um pouco, né? Fala, pô, mas isso aqui eu já conheço, né? Mas realmente, né? Acho que deixei claro para vocês que o curso é um curso de lógica de programação, tá? Mas fiz com carinho aí, preparei todo o conteúdo e voltar realmente, né? Para quem não tem conhecimento, tentando nivelar essas pessoas para os demais cursos aí que vão surgir, ou comigo aqui que vocês vão fazer, ou mesmo vocês aí tentando tocar esse caminho sozinho aí. Então, assim, eu acho que esse curso é a base para os demais cursos aí para vocês, tá? E para quem quer entrar realmente no mundo de ADVPL, tá? Vou ficar olhando para o lado aqui porque eu tô. Então, seguindo aquela sequência, tá? Do conteúdo programático aqui. Lembrando para vocês que eu falei que minhas aulas aí é 100% práticas, né? Então, assim, eu cito o capítulo, logo em seguida vocês põem a mão na massa, né? Faço um exemplo com vocês e vocês colocam a mão na massa. Então, a pegada, realmente, para quem quer programar, não tem segredo, é isso, né? 100% com a mão na massa, não tem mágica não, tem que ralar, tem que trabalhar. Outra coisa que eu quero elogiar vocês aí, eu vi que muita gente passou os exercícios aí, fez, me procurou durante a semana, enfim, acho que realmente programar tem que pôr a mão na massa. Então, para vocês que querem entrar nesse ramo aí, é dedicar, correr atrás, fazer exercício, pegar exercício. Para aqueles que já sentem mais à vontade, é tentar pegar uns projetos freelance aí, pega uns menorzinhos, vai fazendo. Enfim, na minha própria lá, rede do PSDU, de vez em quando eu chamo alguém de vocês aí para passar algumas atividades mais simples, às vezes até mais complexa também. Então, assim, para quem quer entrar também, outra dica é isso, praticar, praticar e praticar, tá? Então, vamos lá. Operadores de incremento e decremento, a gente usa muito e é muito comum e é bacana, tá? A gente aprendeu os tipos de variáveis, né? Relembrando os capítulos, os vídeos, a aula anterior, a gente aprendeu, né? Como que declara variável caractere, numérica, enfim, data. E a gente agora vai entender que a gente pode somar uma variável de duas formas, né? Nós podemos fazer um incremental e um decremental. Como que nós podemos somar isso daqui? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou abrir já o DevStudio aí e indico para vocês. Então, pessoal, vou abrir um novo fonte aqui, um RFATA 05. Eu sei que vocês aí pelos exercícios devem ter até mais fontes, tá? Então, mas não me preocupa da sequência não. Então, vou criar um RFATA 005, tá? O que nós aprendemos nas aulas anteriores? Para declarar uma variável numérica, eu coloco um N aqui, porque a gente sabe que ela não é tipada, ela não tem tipo. Então a gente coloca o N para identificar com uma variável numérica. E eu posso falar assim, ó, N valor, eu quero que receba N valor mais 1. Certo? O que isso quer dizer? Que, por exemplo, essa variável... deixa eu até voltar aqui. Vamos falar que a variável vai receber 0. E lá embaixo da minha programação, eu vou falar N variável vai receber N valor mais 1. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou incrementando nessa variável mais 1, certo? Então, é uma função bacana. Declarei, ela começou com 0, depois eu falo que ela recebe N valor com M valor. N valor mais 1. Aqui embaixo tem o mesmo resultado, eu faço dessa forma aqui,
que tem o mesmo resultado, que a gente usa a função incremental. Eu falo que n valor recebe 0, depois eu falo que n valor, ele é mais... Opa, ele é mais... Deixa eu ver só... Mais, desculpa. Ele é mais. O que ele acontece? Ele vai incrementar mais 1. É a mesma síntese dessa para essa, certo? Só mostrando que são duas coisas idênticas. Nós vamos compilar aqui, executar, vocês vão ver que tem o mesmo resultado. A outra forma, vou fazer o mesmo exemplo aqui. Se eu falo que é 0 e n valor é menos 1, o n valor agora vai ser menos 1, certo? Nós vamos debugar, depois vocês vão ver aqui. Se eu faço esse mesmo valor menos, ele vai ter o mesmo resultado. Os dois comandos são semelhantes. Por que usar um, por que usar o outro? Tanto faz, tá? Visivelmente, eu gosto mais desse, que é mais... Até isso aqui, dá para você saber, que está concatenando e tudo mais. Na ideia da programação, a gente gosta de falar que quanto menos código é melhor. Então, para vocês aí, esse tem menos código do que esse aqui, né? Mas, enfim, fica a critério de vocês. Então, é possível a gente usar o mais para incrementar 1 e o menos para incrementar 1, tá? Vamos executar aqui para vocês verem que funciona. Deixa eu pegar a nossa base local aqui. Pessoal, tá aí tranquilo? Então, deixa eu só conectar na minha... deixa eu ver se... Só ativar minha base aqui, só um minutinho. E por que a gente usa esse incremental? Lá na frente a gente vai ter uns exercícios de repetição, de while e tudo. Vocês vão ver que é bacana esse exercício incremental aqui. A gente vai fazer uns exercícios aqui. Então, a princípio é meio bobinho, mas lá na frente vocês vão ver que a gente acaba usando muito esse tipo de concatenação aí, né, de soma. Você vai conectar. Vamos, base. Não sei porque minha base nunca mais foi a mesma, violenta. Vou compilar esse fonte, dá um Ctrl F9 e vamos executar para a gente ver como que ele vai se comportar, tá? A gente aprendeu, né, na última aula, Ctrl F9, clica no fonte, Ctrl F9 faz a compilação, a gente coloca um breakpoint aqui, né, eu quero debugar e ver como que vai se comportar as variáveis aqui a partir da linha 6, e eu vou aqui um Start Debugging para executar. Então a gente usa o underline, rfat e o nome do fonte, que no meu caso aqui vai ser o fonte 5. Dou um Enter. Vamos esperar ele debugar. Beleza. Então, o F10 aqui para ele pular. Então, a gente criou uma variável 0. Colocou n valor mais 1. Final do meu n valor 1, certo? Agora vamos testar com essa funcionalidade incremental aqui, certo? Então, lá, variável de novo 0. Se eu pôr n valor mais, ele foi 1, perfeito? Então, tem a mesma funcionalidade, certo? Mesma coisa incremental, menos 1. E aqui, incremental, também, menos 1. Simples, né, pessoal? Bem tranquilo. Então, assim, o que eu gosto de falar? Se você se sentir mais confortável usar essa função, beleza. Não, gostei dessa, é tranquilo, perfeito. As duas são semelhantes. Performance
beleza, acredito que é a mesma coisa, não muda nada, tá? Questão visualmente código aumenta um pouquinho, né? Mas enfim, eu acho que é bem tranquilo, sinta vontade de usar qualquer um das duas aqui, é bacana, beleza? Então vamos, dúvidas? Podemos avançar? Opa. Deixa eu inverter de novo, isto. Um minutinho, beleza. Então vimos os operadores de incremento e decremento, beleza, tranquilo. E vamos começar uma brincadeirinha aí. Querem? Já vamos brincar com vocês aí para ver vocês acordando um pouquinho. Ó. Vamos criar uma variável x com valor inicial de 10 e utiliza o operador de incremento para aumentar o valor em 1, né? Depois imprima o valor no console aí, ou num alert, enfim. Repita o processo, né? Com decremento também e dá um alerta aí para o usuário. Vamos brincar? Simplesinho, só para vocês treinarem aí. Bora, bora. Ficou show de bola, isso mesmo, ó. Perfeito. Simplesinho mesmo, mas só para vocês entenderem aí. Quem mais? Quem mais? Faltou aqui, ó. Deixa eu ver se melhorou. Melhorou. Então aqui ficou user function. E aqui ó, faltou só o PRW, por isso que ele não. Deixa eu colocar, ver se tem 8 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou arrancar isso aqui, tá? Tá. Aqui. Aí você vê que já mudou. E aqui, return. Beleza. Aí aqui, certo? Só faltou pôr junto aqui, tá? Aí tanto faz, tá? Com espaço aqui ou assim. Mas esse 2 pontos igual tem que estar junto, tá? Tá. E aqui, beleza. Agora certinho, agora vai dar função. E normalmente o mesmo nome da seu arquivo aqui é o mesmo nome aqui, tá? Então, vamos pôr aqui o mesmo nome também para ficar bonitinho. 080. Certo? 080. Perfeito. Agora se você conseguir, vai conseguir compilar aí. Tá. Lembra aí o compilar aí que eu já esqueci. Você clica em qualquer parte do texto aí e dá um Ctrl F9. É o Ctrl F9. Olha lá, deu um recompile finish. Se você for ver lá embaixo, ó, aqui já compilou então. Então seria executar, tá? Então assim, aqui não tem nenhum alerta. Se eu executar, ele vai sumir. Então a gente coloca um breakpoint só para a gente ver o que está acontecendo. Então marquei um breakpoint aqui na linha 3. Eu venho aqui em Run, Start Debugging. Aí agora eu coloco o meu... Por favor. Desculpa, então vou lá, vou cancelar aqui. Deixa eu cancelar. Então, eu coloquei o breakpoint aqui, porque é o seguinte, não tem nenhum alerta na tela, então o programa vai executar e a gente não vai ficar sabendo, se eu executar ele todo. Por isso que eu pus esse breakpoint para ele parar aqui quando o programa chegar bem nessa linha, tá? Por isso que eu marquei isso aqui. O breakpoint você colocou ele colocando... Clicando mesmo na linha que eu quero. Só quer ver? Clica lá no número 3. Lá do lado, na verdade. Isso. Pode clicar uma vez. Olha lá, você viu? Quando você clica, você marca. Se você clica de novo, ele desmarca, tá? Gente, lembrei. Lembrou? Aí você clica lá em Run, que é rodar lá em cima, e Start Debug. Aí ele vai pedir o nome do programa. Aí você vai usar o underline e aquele nome do fonte ali, né? O nome da função, na verdade. Que é o exercício 080. Aí você pode digitar, tá? Não, você pode digitar ele, porque ele não está nas opções aí. Só que é só até o sem o i, isso, 080. E pode dar um enter aí. Aí ele está preparando para debugar, bonitinho e tal. Ele demora um pouquinho mesmo, no módulo debug.
Agora você vai ver que ele vai ficar amarelo aí onde que tá. Olha lá, você viu que ele ficou amarelo aqui onde que ele parou? Que mostra que ele tá parado esperando uma ação aqui. Aí para você ir avançando, você usa esse F10 aqui, ou você clicando aí mesmo. Eu dá um clica nele aí. Aí você viu que ele avançou? Aí ele já te mostra aqui do lado, ó, criou uma variável n valor igual a 10, então você consegue até visualizar o que está acontecendo aqui. Então, ó, minha variável aqui, realmente, eu declarei n valor, recebe 10, aqui ela é 10, certo? Avança um pouquinho mais uma linha aí. Isso. Agora ela foi para onde? Para 7. Beleza, e ela, qual o tamanho que ela agora, ela pegou? 11, perfeito, né? Porque n valor mais 1, 10, 10 mais 1, 11, perfeito. Agora passa mais umas, então pula aí. Agora ela voltou para 10, né? É 10, foi 11, é menos 1. Perfeito, tranquilo, beleza? Certinho, Certinho, por nada, precisando na hora. Podem perguntar aí, quem tiver dúvida aí na hora, estamos aqui para... Pouco eu vou compartilhando as dúvidas de vocês. Otávio, pode ser que você não deu Ctrl F9, não compilou, tá? Porque tá certo aí, ó, o nome, a chamada certinho. Só vê se você deu Ctrl F9 antes de chamar essa função, tá? Dá uma olhada aí, qualquer coisa eu conecto aí. Mas vê aí se o Ctrl F9 deu lá compilado, finalizado e tudo. Bacana o exercício. Todo mundo fez bacana. Giovanni, o Américo, perfeito. Ana Clícia, bacana. A Vanessa também bacana. Ela fez esse primeiro modelo, mas depois ela corrigiu lá embaixo, fez do outro modelo. Poliana. A Vanessa aqui corrigindo o que ela fez. Bacana, bacana, bacana. O que tá errado? Ah, quando você coloca o mais, você tira o sinal de receber, tá? Só faltou isso. Pronto. Tenta agora. Agora o que fez? Toda alteração que eu fiz no fonte. E o return, deixa eu só baixar aqui. Então, arranca esse return. Aí fica aqui, né? Fica esse fonte seu que funcionou. Depois você continua aqui. Então, sempre só tem um user function e um return. Aí, só arranquei aquele return. Não sei se você viu, né? Sim. Aí, beleza. Alterei o fonte. Então, eu vou aqui no vermelhinho paro. Dá um Ctrl F9, pode tentar compilar de novo. Nem. Agora tá indo, só um minutinho aqui lá. Agora foi. Não, tá indo de novo aqui. Deve ter apertado 2 vezes. Aí, beleza. Agora pode executar que vai dar certo. F9 de novo? Não, já compilou aqui, ó. Já deu compilado. Compilação finalizada. Agora pode executar de novo. Agora, de novo não, agora clica lá no exercício 080, né? Vou dar um Enter. Isso. Demora um pouquinho mesmo. Beleza, agora pode ir pulando aí. Agora você pode ir aqui nesse. Isso. Aí você vai vendo as variáveis lá recebendo. Recebeu 11, voltou para 10, agora vai receber 10 de novo, vai aumentar mais 11, beleza, pode ir de novo. Ele vai dar uma mensagem na tela. Aqui a mensagem. Normalmente ele fica escondido também, você tem que clicar aqui, tá? Você, às vezes você acha, não, esse programa travou, não, ele está aqui aberto aqui no cantinho aqui, mostrando, tá? Agora vai receber 10 de novo. Agora menos 1 vai para 9, perfeito. Perfeito, bacana, show. Tranquilo? Acho que é só o Otávio que tá. Então vamos lá, vou conectar então. 67. Peraí, só abrindo aqui ainda. 167. Apareceu. 59. Um cara com a bola aqui que eu já até. Faz de conta que é atleta, né? Entendeu? E aqui, ó, eu acho que se não me engano tem que estar junto aqui para ele reconhecer, tá? Deve ser isso. Tá. Então dá o F9 aí. Lembra, ó, sempre, pessoal, se estiver debugando, fecha lá no quadradinho,
para depois eu deixar compilar, tá? Ah, entendi. Porque às vezes você tenta compilar e ele vai falar que tá tipo em execução e tudo. Olha lá, agora foi. Cliquei. Aí você tá entrando. Aí você clicou, foi pra entrar no Proteus aí, não? Ah, apareceu, beleza. Eu só cliquei aqui, ó. Ah, tá, não, é isso mesmo. É porque eu vi outra coisa. Só porque você deve ter feito contas antes. Aqui, ó. Não, esse run com debug, ele pula direto, né? Ele não debuga. Se você quiser debugando para ver os valores, é o primeiro, o F5, tá? Ah, tá. Só que o seu aí também não tem breakpoint, você tem que pôr o breakpoint aqui para ele parar em algum lugar. Como ele tá sem, ele vai passar direto. Entendi. Você entendeu? Não, beleza. Beleza? Sim. Tranquilo? Fechou. Por que pegou um valor doidão aqui? Porque você pegou 9, deve ser 9 menos 8, mas depois você pegou esse valor mais esse, né? Então por isso que ele deu essa... Acho que é 11 com mais 8 dá os 19 que você somou. Porque eu criei a É. variável do total, né? Eu É, criei sim, um com sim. mais, um com menos lá, Sim. só pra trazer o total. Sim, mas você entendeu que deu 11, aqui 9 menos 1, 8, 18, por isso que deu 19, né? Mas tá certo. Beleza. Pessoal, acho que todo mundo deu certo agora. Podemos avançar. Você foi tranquilo, né? Então vamos avançar. Deixa eu inverter aqui. Então falamos bem simples, tá? Mas assim, aí igual eu falei, fica vou frisar, né, para ficar bem na cabeça de vocês, fica a critério de vocês se usa ou não usa, usa daquele jeito, declarando a própria variável. Então é critério de vocês mesmo aí, tá? Operadores especiais. A gente vai aprender alguns aqui, outros a gente não vai aprender porque vai nos cursos para frente, tá? De ADVPL. O que nós vamos aprender é isso, esse agrupamento. Então, o que são esses operadores especiais? São posso falar, caracteres, são funcionalidades que a gente usa para atribuir alguma funcionalidade na linguagem de programação. Esse abre e fecha parênteses, a gente já usou ele. Onde que nós já usamos esse abre e fecha parênteses? Deixa eu abrir aqui o DVPL. Tem gente, você lembra que eu mostrei para vocês que é possível fazer abrir e fechar parênteses aqui? A gente já teve função alerta. Não colocamos alert aqui e abrimos e fechamos parênteses, escrevemos aqui uma mensagem, sei lá, N valor. Então ele serve para falar que esse alert é uma função. Beleza? Então isso aqui para vocês não tem muito segredo não. Nós vamos aprender que é o seguinte, por exemplo, se eu fizer isso, eu posso criar uma variável, posso falar assim, ó, N valor mais 1 menos 20 dividido por 30. Como que o DVPL vai somar isso aqui tudo? Lá na frente a gente vai ver como que ele se comporta, mas eu posso usar abrir e fechar parênteses para falar assim, primeiro vamos somar esse valor, depois nós vamos diminuir, tá escutando? Opa. Depois vamos dividir. Então ele também usa para, lá na frente vamos ter uns exercícios assim para fazer essas separação de ou soma, subtração, tudo de cálculo para depois fazer os de fora. Então essa função de abrir e fechar parênteses ele tem tanto para definir uma função, enfim, para na aritmética e na matemática que ele fazer contas usando de dentro para fora, né, essas prioridades de soma e por aí vai, tá? Deixa eu voltar aqui no nosso slide. Cadê? Opa. Não sei porque toda hora eu fecho aqui. Então, alguns, é só para vocês verem que é possível. A gente viu também a questão do abre e fecha parênteses no array. Lá na frente ali a gente vai fazer mais um exemplo de array, tá? Esse matriz a gente não vai mexer por agora, porque lá na frente na linguagem de programação tem. Esse sinal também, identificador de apelido, nos cursos superiores a gente vai aprender, mas é só para vocês terem noção que tem tudo isso dentro da linguagem ADVPL, tá? Tem um sinal aí do e-comercial, o arroba e esse, acho que esses dois pauzinhos aqui, que eu não vejo o nome na cabeça. Então, sim, a princípio tem muitas funcionalidades dentro do DVPL, tá? Mas a gente vai passar só alguns principais e mais na frente a gente vê
outras funcionalidades aí bacana, tá? Então a gente vem nesse... Pipe, né, não? Pipe, isso mesmo, obrigado. Essa é a idade, viu? Portanto. Ordem, precedência de operadores. Para vocês que... Vocês viram que na linguagem de programação a gente trabalha muito com cálculos, né? E realmente, né? A gente normalmente, quase todas as customizações são feitas em cima de cálculos, né? Então a gente cria um programa, como a gente trabalha no RP em cima dos processos de uma empresa, e normalmente sempre envolve contas, né? Tanto para faturar nota, quanto para dar entrada, é um estoque, enfim, uma logística, é um fiscal e contábil, sempre tem cálculos em uma fonte. Raras vezes eu crio um programa que não tem uma conta ali, que não tem um cálculo, né? Uma variável numérica, enfim, sempre tem. Então a ideia para vocês aí é que fique muito claro essa ordem de precedência dos operadores. O que é essas ordens de precedência dos operadores? Eu confesso para você que eu não decoro ela. Isso é lá da nossa matemática, lá do 2º grau, lá da 3ª série, da 6ª série. Mas por quê? Porque vocês vão aprender que, igual eu comecei a falar ali para vocês, que eu gosto de usar o parênteses para falar assim, soma isso, depois divide isso, depois multiplica por isso. Vou deixar, vocês vão ficar claros na hora que fizer os exercícios aqui, tá? Mas o que acontece? O ADVPL é igual a matemática. Primeiro, quer ver, deixa eu só, eu anotei aqui, mas deixa eu lembrar. Primeiro acho que ele soma as multiplicações, depois as divisões, depois vai para o mais ou para menos. Quem é matemática aí já me corrige aí, mas eu acho que é isso, né? Deixa eu até ler aqui, que eu só um minutinho. Então, o que fala aqui? Em geral, os operadores de maior precedência são realizados primeiro, seguidos pelos de menor precedência. Por exemplo, na expressão 2 mais 3 vezes 4, a multiplicação será realizada primeiro. Então é isso mesmo. Então a multiplicação, se eu tenho uma expressão lá que eu tenho 2 mais 3 vezes 4, primeiro a linguagem de programação vai falar assim, resolve 3 vezes 4. Então 3 vezes 4, 12, mais 2... vai para 14, certo? Beleza? Agora, então isso, a linguagem de programação, todas as linguagens padrão, elas são universais. Então ela segue essa precedência de operadores, aquilo que a gente aprendeu lá na 2ª série, 3ª série, na 4ª série, tá? Mas o que eu gosto de fazer? Depois vamos ter um exercíciozinho aqui. Deixa eu ver o que eu falei mais aqui. Então, aí começa a complicar numa situação dessa, né? Por exemplo, 2 mais 10 dividido por 2 mais 5 elevado a 3, vezes 3, né? Mais 2 elevado a 3. Então, assim, o que a linguagem de programação tem, o que a DVPL, o que as demais linguagens de programação fazem, né? Primeiro, eles executam a exponenciação, depois a multiplicação e a divisão, depois a adição e subtração, certo? Então, se numa conta gigante tem tudo isso aí, primeiro ele faz essa sequência. Então, ele soma o que é exponenciação, ele faz o cálculo, o que é exponenciação, depois o que é multiplicação, depois o que é divisão, depois adição e depois subtração. Fica muito confuso? Eu não decoro isso. Por que eu não decoro isso? Eu gosto de fazer, igual eu falei para vocês aqui, vou abrir até o ADVPL aqui de novo. Por exemplo, se alguém fala assim para mim, cria uma variável, Sangeles, cria uma variável para somar, para fazer assim, eu tenho um salário, eu quero pôr 10% do meu salário de reajuste. Às vezes eu faço até mais leigo, vem aqui, ó, por exemplo, faço assim, cara, eu ganho R$2.000. Cria uma variável para falar que eu ganho R$2.000 e me dá 10% de reajuste. Eu faço até isso aqui, ó, N reajuste. Coloco aqui 10%, certo? Coloco até 10, e aí eu venho aqui, N novo salário. É salário. Eu faço essa conta aqui tem formas mais simples também, mas eu gosto de fazer isso aqui, ó. Faço, minha conta da N salário vezes o 10 dividido por 100. Isso eu sei o que é meu reajuste. Depois eu falo assim, ó, N novo salário vai receber o salário mais esse reajuste aqui. Certo? Então eu gosto de quebrar isso com parênteses, que eu sei o que eu estou fazendo. Poderia fazer isso tudo em uma linha? Poderia fazer isso tudo numa linha. Poderia falar assim, ó, essa mesma funcionalidade aqui,
vai ser idêntica a essa daqui. Eu posso fazer o seguinte. Ele no salário vai receber 200. Deixa eu colocar aqui como que eu faço. Vezes 10 dividido por 100, que depois é 2.000 mais. Eu tenho que ver se vai bater, mas basicamente eu acho que era isso aqui. Eu multiplico, divido, depois eu jogo. É isso mesmo. Teoricamente ficaria o mesmo resultado, mas fica até mais difícil de entender. Então normalmente eu gosto de separar isso daqui. E eu por aqui por parênteses também, que eu faço assim, faz isso primeiro, depois faz isso primeiro, depois faz esse de fora aqui, certo? Então o uso do parênteses me ajuda a saber essa ordem dos operadores aí, da precedência dos operadores, tá? Vocês ficaram claro? Se tiver alguma dúvida, vocês avisem aí, beleza? Então a gente vai praticar e vai brincar um pouquinho também para entrar um pouco na cachola de vocês aí, tá bom? Então, de novo, mais uma vez, vamos começar a brincadeira aí, tá? Deixa eu ver como que eu fiz aqui para sacanear vocês. Então, eu quero que vocês calculem essas expressões aí e vejam que resultado que foi obtido aí, tá? Aqui, você viu que a síntese são semelhantes? Meu mouse travou, cadê meu mouse? Vem mouse. Ah, voltou aqui. Então aqui, ó, 2 mais 3 vezes 4, será que vai ter resultado igual? Pegar 2 mais 3 passando parênteses aqui, vezes 4, será que é o mesmo resultado? De acordo com o que nós estudamos lá atrás, com a ordem dos precedentes, é o mesmo resultado? Mesma coisa aqui embaixo, tá vendo? Exercício 3 com 4, vai bater os mesmos valores, tá? E aqui, um exercício 5 aqui, para vocês verem aqui a questão também, como que esse vai se comportar aqui, tá? Então, mais uma vez, quero deixar claro para vocês aqui, ele obedece, né, uma lógica matemática, mas para aqueles que sentirem mais à vontade, usa sempre parênteses para determinar o que vai somar primeiro. Então aqui em cima, eu sei que não tem parênteses, eu teria que decorar aquela regra lá, que eu sei que primeiro é exponenciação, depois multiplicação, divisão, soma e subtração. Então eu sei que aqui, ó, o 3 vezes 4 vai somar primeiro, depois o resultado mais 2 vai dar o meu resultado. Aqui não, como eu estou usando parênteses, ele vai somar primeiro o parênteses. Aqui vai dar um resultado de 4 vezes 3, 12, 14, né? Aqui vai ser diferente, ó, 2 mais 3, 5, 5 vezes 4, 20. Você vê que afeta realmente a conta, por isso que é importante vocês entenderem o que vocês estão falando, porque voltando, recapitulando, né? A gente trabalha com o RP a maioria das vezes são 100% cálculos, né? E com isso a gente tem que saber o que está fazendo, né? Às vezes para aplicar uma taxa de juros, às vezes para calcular uma comissão, às vezes para calcular um imposto. Então é importante vocês saberem o que estão fazendo aí ao fazer alguma conta, certo? Então, pessoal, vamos para mais esse exercício aí, vamos fazer esses 5 exercícios aqui. Se quiserem criar um novo fonte aí, um exercício aí, mais um PRW, pode criar, ou se quiser ir lá para a setinha de baixo criando mais variáveis aí, também pode fazer, tá? Dúvidas, estou aqui, vou também dar uns minutinhos para vocês fazerem, estou à disposição, beleza? Podem seguir aí. Primeiro, surgiu dúvida, alguma coisa? Tem dúvidas? Pode falar. Calor. Então vamos lá. Deixa eu ver se as contas estão batendo aqui. Mas eu acho que você fez certo. 2 mais, beleza. Ah, tá. Aqui um é só 2. 2 mais 3 vezes 4, beleza. Aqui é 2. Para você entender. Mas tá certo, tá certo. Tá certo. Tá certo. Perfeito, perfeito. Aí assim. Aí do F9 ele não vai. Ó, porque você deve estar debugando aqui, entendeu? Aí você vem aqui, tenta fechar no Xzinho. Ah, agora só que é o seguinte, você viu o nome do programa aqui, né? Você tinha colocado outro nome, então dá um fechar no quadradinho de novo. Pode ver isso. Bugando, né? Só desmarcar aqui
Ou não, já está desmarcado. Pode dar um play aí que ele vai. O play? Põe um play. Isso. Continua. Aí o que acontece? Sempre olha embaixo aqui. Quando está debugando, ele fica escondido aqui a mensagem. Tá? Olha lá, 22. 3 vezes 4, 12 mais 10, 22. Beleza. 10 mais 3, 13 vezes 4. Acredito que seja 52. Tá certo. Pode dar um ok. Agora isso aí enfim, é a divisão. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 3, 6. 6 mais 10, 16. Você viu que tá batendo. Não, aí... Não, Tá certo? É a linha 9 aqui, né? Né? Vai o 4 vezes o 10 dá 40. Não, só que primeiro ele vai aqui, ó. 4 dividido por 2, 2. 3 vezes 2, 6. 10 mais 6, 16, certo? Certo. Perfeito? Perfeito? Falar de novo, agora pode dar um ok lá na mensagem. Você entendeu? Assim, a ordem, quando eu não coloco parênteses, é divisão primeiro, multiplicação, soma, depois subtração, tá? Agora você... Você quer o inverso, que é a primeira multiplicação, depois a divisão. Não, desculpa, deixa eu ver, agora você me dá um branco. Pera aí, como que eu faço? Pera aí, deixa eu voltar aqui na minha colinha aqui. Aqui, ó, desculpa. Passei aqui também, minha máquina. Exponenciação, multiplicação, divisão, adição e subtração, tá? A divisão é depois da multiplicação. É depois da multiplicação. Pessoal, bom que vocês até viram aí que funciona, né? Então eles têm essa... Só que você vê que para mim, até eu que programo muitos anos de DVPL, uso muitas contas, eu confesso para você que eu gosto do parênteses. Porque aí eu sei realmente o que eu estou fazendo conta, né? Ainda mais assim, eu uso muito quando eu estou fazendo conta de percentual, às vezes é para calcular algum imposto, alguma coisa. A maioria chegou no resultado, a Vanessa, o Giovanni também, o Américo também. Américo, você corrigiu, Américo, os parênteses aqui, que tinha ficado diferente? Coloquei essa mensagenzinha para... Então, parabéns aí, pessoal, avançaram aí mais um item. A ideia é realmente para vocês verem aí que assim, né, a linguagem de programação funciona bacana, né? Então, todo mundo fizeram esse exercício, né? E aí, não vou nem passar esse exercício não, mas para vocês entenderem aí que você quer alterar essa precedência é usando os parênteses, né? Então, para mim, eu já programo há um bom tempo, vejo que a maioria dos programadores aí, a gente usa os parênteses para definir aquilo como prioridade. Eu vou fazer eu falei para vocês, vou fazer um cálculo aí de um reajuste de tantos por cento, eu quero calcular o percentual de uma comissão, percentual de um imposto. Então, eu gosto de fazer aí usando os parênteses para definir. Calcula isso, depois isso, depois isso. Então, assim, ajuda-se a gente... A ser mais assertivo nas contas sem decorar decorar essa precedência, né? Apesar que é muito simples agora, né? Primeiro, a Poliana vai ajudar. Primeiro é multiplicação, né? Depois é exponenciação, acho que é divisão. Exponenciação, multiplicação, divisão, soma e diminuição. Bacana, obrigado. Aí, então assim, aí se decorar isso aí, beleza. Se não, usa-se os parênteses para fazer essas contas, tá? Não vou passar esse exercício, depois vou pular ele aqui, depois a gente segue para os próximos aí, tá? O que vocês precisam entender? Eu sei que esse curso vocês ainda vão ter muitas dúvidas, enfim, eu sei que para frente espero que vocês não parem no curso de lógica de programação, que façam outros cursos, mesmo que eu sei que tem muita gente que tem dúvida, mas algumas coisas eu vou mostrar para vocês começarem a familiarizar. Para quem for lá para o DVPL 1, quem for fazer um fundamento sem DVPL, ou quem for para até outras linguagens de programação, ou quem não for também, hora que deparar com fonte, com alguma função em DVPL, já sabe mais ou menos o que está acontecendo. Então, nesse capítulo aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre comando e funções, tá? O que é função? Hoje a gente viu, e eu passei para vocês no grupo lá, a apostila do DVPL,
são uma apostila antiga, desde o Proteus 10, mas ela é muito atual. As funções hoje são todas válidas ainda e muito usada. No TDN, no Google, tem várias funções. Então, para você que está programando, e eu acho que aqui alguns vão para a parte do DVPL, outros vão também para a parte contábil, que é a parte de LPs, sempre, quando vocês precisarem de alguma coisa, vai no Google. Um exemplo, eu estou calculando uma coisa aqui, eu quero que está retornando valor negativo, eu quero que esse valor, mesmo que seja negativo, seja positivo. Então, assim, o que é isso? Tem uma função chamada ABS, que retorna o valor absoluto de um número. O que é isso? Se o valor é negativo, ele vai converter ele para positivo. Eu quero arredondar os números, sei lá, para 2 casas decimais. Tem a função round. É um número, é um caractere, eu quero converter ele para número. É uma função val. Toda vez que você vê alguma letra, alguma palavra, abre e fecha parênteses, dentro desse abre e fecha parênteses algum conteúdo, vocês vão saber que são funções. São funções prontas em ADVPL, tá? Como tem também funções prontas em outra linguagem. Quais funções que o ADVPL tem? Eu não sei quantidade, não dá para saber, mas eu te garanto que para quase tudo que você precisar tem algo pronto. Então, para converter uma string para numérico, a gente usa a função val. Eu quero extrair a parte de uma string, eu quero recortar um texto, uma parte do texto, tem a função substr. Eu quero contar o tamanho de uma string que eu tenho, tem a função len. Dependendo do valor que ele retorne, sempre retorne positivo, o ABS. Eu quero fazer o arredondamento de uma conta, eu uso o round. A gente vai fazer esses exemplos. Isso é só um dos exemplos que tem. Então tem várias funções. Naquelas apostilas que eu passei para vocês, tem várias. Vale a pena, assim, para quem quer entrar nessa área de programação, abrir aquelas apostilas, dar uma olhada, enfim, ler os capítulos lá que é bacana. Dá para vocês verem muita funcionalidade, tá? E aí, realmente, para quem está começando a programar, à medida que forem pintando desafios, aí vocês vão lembrar de abrir a apostila, de pesquisar, enfim, né? Até porque passar exercícios para cada item desses aí é muito exercício, né? Mas, enfim, nessa aí de função nós vamos passar, vou passar alguns exercícios para você, tá? Outras coisas, então, assim, esses são, eu posso falar, são funções, né? Poder falar que são funções para executar tal operações, tá? Também a gente começou a trabalhar com algumas funções, o alert, né? Todo mundo usou aí. É uma função, né? Em ADVPL, que ele faz? Ele pega o conteúdo que você passou entre o parênteses, entre abrir e fechar, e joga uma mensagem para você na tela em ADVPL. Só existe o alert? Não, existe o message box também, que faz a mesma, tem uma telinha diferente. Tem uma função que chama aviso também, que mostra uma tela diferente. Então, assim, tem várias outras funções que têm o mesmo resultado, que é mostrar uma caixa de diálogo para o usuário para determinar o texto que você passou para ele. Eu mandei o texto para ele, eu quero que ele jogue isso numa tela para o usuário ver como um alerta, como uma informação, tá? Então, viu algum texto, abriu, fechou parênteses, você sabe que é uma função em ADVPL que faz determinada coisa. Para mim saber, copia, por exemplo, esse message box, esse alert, joga no Google lá ou joga na apostila, ele vai explicar detalhado o que cada um faz, beleza? Então vocês viram alguma fonte, viu essa informação? Opa, é uma função, é um comando para executar tal coisa, beleza? Dúvidas? Tranquilo? Passei rápido aqui, tá? Vamos, só para não, porque esse capítulo não tem exercício, mas vamos fazer um trenzinho bacana aqui para vocês, só para vocês verem aqui o que eu estou falando, tá? Dessas funcionalidades para vocês aqui. Espera aí. Vou criar um RFATA 6 aqui. Deixa eu ver se eu deixei gravando. Ah, não, tá gravando. Vou criar um RFATA 006.rw. Vou fazer aqui só para vocês, só a título de curiosidade. Vou deixar vocês copiarem. Então, vou fazer um exemplo do val aqui. Então, eu tenho aqui vou pôr aqui um C valor. A gente sabe que o C, eu sei que visualmente vendo, esse C é um campo caractere.
valor e eu passei 1000 entre parênteses, ou entre aspas duplas, perdão. Se eu passei isso aí, eu sei que é um caractere, mas eu quero virar agora que ele vire N valor. Então eu posso fazer isso aqui, ó, um val C valor. Ele vai pegar essa variável aqui, converter para valor e vai jogar no N valor, que vai virar uma variável numérica, tá? Então vocês vão ver, às vezes vai ver alguma função aí, algum lugar, chamando um val e uma variável. E você vai entender, cara, tem uma função em ADVPL que recebe como parâmetro o caractere e ele converte para numérico. Mais uma vez, nossa, eu preciso decorar, preciso saber. Não, se você viu numa linguagem de programação, no LP, enfim, em algum lugar, vai no Google. O Google hoje ajuda pra caramba. Então você vem aqui no Google. Deixa eu já abrir aqui peraí. O Google hoje ajuda. Você vem aqui, que é val em ADVPL. Aí, ó, já tem até exemplo seu. A função val é uma das funções de conversão do tipo ADVPL. Com ela podemos converter uma variável ADVPL do tipo string para um tipo numérico. Então o Google hoje é top, ainda mais com o chat GPT aqui, que é mais top ainda. E aí você entra no site da TOTS da TDM, já tem até um exemplo como que é feito. Então assim, para vocês que estão entrando no mundo aí, o Otávio, acho que a Poliana, enfim, não sei se tem mais gente que não quer ser programador, mas quer entender LP lá na parte contábil, vocês vão ver que o Googlezão é top. O Otávio mesmo, acho que ontem ele estava aí, né? Lá no Me Procura Ângela, eu vi isso aqui, é isso aqui mesmo. Então, assim, o Google ajuda pra caramba. O que é bom para vocês entenderem. Você viu um val, viu uma função, abriu e fechou parênteses, vocês sabem que é uma função em ADVPL. Opa, então vou procurar essa função, tá? Então quero que vocês fiquem claros nisso, né? Que alguma parte do fonte tem alguma escrita, abriu, fechou parênteses, dentro dele alguma coisa, é uma função em ADVPL, tá? Claro? Tranquilo? Vamos brincar com outra aqui. Deixa eu aproveitar daqueles lá, deixa eu ver se algum outro que é útil. Beleza, esse aqui eu acho que a gente até fez nos exercícios anteriores, eu vou pôr aqui, ó, C-nome, vou fazer aqui, ó, vou escrever meu nome aqui, Sanches Souza Moraes. Eu quero saber, vou dar um alerta aqui, com qual que é o tamanho do meu nome. Opa. Se eu uso a função len, passando um caractere, ele vai retornar para mim a quantidade de caracteres desse tamanho, desse nome aqui. Certo? E o outro exemplo, eu vou pôr aqui, ó, n valor vai receber menos 5.000. E eu depois vou dar um alert aqui, vou pôr um ABS n valor. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar para mim, 5.000. Deixa eu ver se tem mais outro. Vou fazer um round aqui também. Vamos pegar aqui n valor vai receber. Deixa eu fazer uma divisão aqui que gera casas decimais. Sei lá. Vou pegar aqui. Deixa eu pegar aqui 75 dividido por 4,5. Aqui, vou pegar esse aqui, ó. 75 dividido, quanto que eu coloquei? 4,75. Ele vai gerar um quebradão aqui, certo? Tem que ser ponto. Vou pôr aqui um alert. Agora se eu vim aqui fazer um segundo alert, vou pôr aqui um round. Eu quero arredondar para 2 casas decimais, ele vai dar outro resultado, ele vai arredondar aqui. Na minha opinião, ele vai jogar para 79, certo? Então nós vamos debugar esses 2 fontes aí. Agora eu deixo vocês copiarem, tá pessoal? Só presta atenção aí. Então vamos pôr o breakpoint aqui, vamos testar cada função aqui, tá? Então tem inúmeras funcionalidades, se eu for mostrar para vocês, tem muitas mesmo. Mas eu quero que vocês só entendam que viu essas funções aqui, vocês já sabem que são uma função que faz algo, tá? Então, n valor. Se eu ver aqui, ó, c valor. Lembra que a gente usou até uma função. Deixa eu clicar aqui, cadê? Aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó.
Deixa eu passar o mouse em cima, acho que ele fala. Não, fala que é caractere não. Tem aqui, ó. Val type. Opa. Se eu passo o val type aqui, ó. O que é esse campo? Ele é um C de caractere, beleza? Se eu jogo aqui o N valor agora, você viu que ele ficou até sem um aspas, você entende agora que o N valor é numérico. Então é muito comum usar isso daqui para vocês a princípio. Por que uma pessoa converte algo em string para algo numérico? Normalmente quando você lê isso, algum parâmetro lá do Proteus, de banco, ou algum parâmetro lá das SX do Proteus, enfim, daqueles parâmetros da SX6 lá do Proteus, ele pode vir em caractere. Então a gente tem que fazer uma conversão para numérico para a gente tratar com ele. Então é muito comum a gente usar a função para converter de string para caractere. Quando o usuário digita, mais à frente vocês vão aprender, naquela tela do Proteus, lá é caractere, mesmo que é um número, mas é caractere. Então às vezes a gente tem que fazer uma conversão também para numérico, tá? Mesma coisa aqui agora a função do len. Len. Olha lá, 22 caracteres meu nome, certo? O ABS, ó, tirou o sinal do negativo, ficou positivo. Aqui, sem arredondar. E aqui, arredondando, certo? Pessoal, no final do curso, uma cerejinha do bolo vai ser a gente interpretando um LP, e na LP você vai ver que é muito comum a pessoa arredondar, porque às vezes tem essas contas de divisão aqui. E lá na LP o cara dá um round lá para arredondar para 2 casas decimais, tá? Então vocês vão ver que o que eu estou falando para vocês aqui, à medida que vocês forem mexendo, vai fazendo sentido para vocês. Às vezes eu estou passando coisas aleatórias, você, pô, nunca vou usar esse val, nunca vou usar esse len, nunca vou usar esse ABS, mas lá na frente, quando vocês depararem com um round da vida, um ABS da vida, um len da vida, você, opa, eu lembrei disso, eu já vi isso daqui, eu sei mais ou menos o que é, entendeu? Então o que eu estou passando para vocês, com certeza vocês vão ter muita utilidade, tá? Dúvidas? Podemos continuar? Sei que muitas, mas vamos que vamos. Opa. Toda hora eu fecho aqui. Então, Windows, as diferenças. Outra coisa bacana que a gente já começou a fazer lá atrás, que inclusive é da utilidade, é comando C. Quando a gente fala em estrutura C, a gente fala em estrutura de fluxo, controle de fluxo, né, em ADVPL. O que é? Se tal decisão, faça tal operação. É muito comum a gente usar essa estrutura C aí em ADVPL. A gente viu, até a gente fez lá, se for maior que 0, a gente fez, eu acho que exemplo de data, né? Se o cara for maior de 18 anos, dá uma mensagem, se não, faz isso e tal. A gente já viu isso, é muito utilizado em linguagem de programação. Lá na frente também eu vou dar uma cerejinha de bolo, que é um C diferente, que é muito usado na LP. Porque na LP eu não tenho esse espaço grande de escrever aí, tá? E aí lá tem um C abreviado que eu vou mostrar para vocês como que funciona, tá bom? Então isso aqui eu acho que não é novidade para vocês, na primeira aula a gente brincou um pouquinho e a gente tem exercício para ele também, tá? Então, o comando C é o seguinte, mais uma vez, se tal, um exemplo até aqui, ó, eu criei uma variável igual a 5, então nvar vai receber 5. Se nvar for igual a 5, a variável é igual a 5. Se não, ela não é igual a 5, beleza? Então, isso é uma estrutura de condicionamento. Eu estou verificando se tal coisa, beleza, mostra tal coisa. Se não, ou não é igual aquilo, então faz tal coisa que seja diferente do que seria igual, certo? Então, essa é uma função simples que a gente fez. Deixa eu ver se eu passei mais exercício. Não passei mais exercício. Então, vamos fazer aqui brincando. Vou até fazer outra coisa para você aqui. Nós fizemos lá, foi se idade igual a 18 anos. Vou fazer uma condição aqui, ó. Se vou criar uma variável, idade, né? Igual a 18. Vamos fazer o seguinte, se idade for maior
ou igual a 18, vou dar um alert aqui, é maior de idade. Vou fazer igual nós, vou falar assim, você, vou até pôr aspas simples aqui, é de maior. Se não, vou fazer o português nosso, vou estragar o português nosso, você é de menor, né? Então essa estrutura vocês vão ver que assim, é muito bacana, é muito usada em linguagem de programação, é a estrutura C aí de condicionamento. Tem outra questão que eu ainda posso verificar, outra funcionalidade, eu posso ainda fazer um else se. Então vem aqui, ó. Posso ainda fazer uma outra condição, se idade menor, vamos supor que eu quero saber que ele é menor que 5 anos. Eu posso falar ainda, você é uma criança. Então, além do meu se, eu tenho um se, ainda eu tenho um else se, que ainda eu posso verificar mais informações, entendeu? Então, posso ainda falar, ó, você é maior que 18 anos? Não. Você tem 5 anos de idade? Você é menor que 5 anos? Você é uma criança. Se não, o cara pode ter 6, 7, 8, 12, então você eu brinquei aqui com de menor, tá? Posso fazer mais condições também. Posso falar assim, você tem 18 anos e, sei lá, vou pôr aqui, cidade, vou falar de Goiânia. Posso fazer mais de uma condição também. Vou falar, se você é maior de 18 anos e, acho que nós aprendemos também essa condição aqui, e cidade igual Goiânia, quer dizer que eu verifico duas condições. Para ele entrar aqui agora, ele tem que ser maior de 18 anos e cidade igual a Goiânia. Então, eu vou falar, vou tirar esse de maior que eu fiz. Você é maior de idade e de Goiânia. E posso fazer outra condição. Else e você é maior de 18 anos e não é de Goiânia. E posso falar aqui diferente de Goiânia. E você certo, pessoal? Isso é muito utilizado, essa condição se aí. Não sei se eu consegui explicar para vocês aí qual a pegada do se. Eu sei que vocês já brincaram, mas eu posso pôr várias condições. Não necessariamente eu posso pôr duas. Eu posso pôr 3 condições, 4, 5. Posso fazer várias condições aqui para... Enfim, posso falar ainda se é de Goiânia, do setor X. Posso fazer várias coisas usando i. Como também posso usar a condição OR. O que é essa condição OR? Ou um ou outro. Como? Vou fazer outro exemplo aqui para vocês também. Posso falar assim, deixa eu ver aqui. Vou criar 2 variáveis também. Posso falar que aqui você tem 30 anos ou é da cidade de Brasília. Posso falar assim. Se você é maior ou igual 30 anos ou é da cidade de Brasília, vou dar uma mensagem para o usuário. Parabéns. Você ganhou uma viagem. Ou não. Sinto muito, você não ganhou nada.
Pessoal, ficou confuso para vocês? Então, só para vocês entenderem as funcionalidades da condição se. Então, quando eu uso o AND, as condições aqui têm que ser iguais, tem que ser verdadeiras para ela entrar. Se eu uso o OR, se eu posso falar que se eu falar que ele tem 18 anos, ele não vai entrar aqui, mas ele é de Brasília, ele vai entrar. Se eu falar, não, aqui ele tem 30 anos, mas ele é de Goiânia, ele vai entrar aqui, porque ele entrou numa dessas, ele entrou nessa de 30 anos, então ele entra aqui, dá a mensagem. Se eu coloco que ele tem 18 anos e é de Goiânia, ele vai dar a mensagem que sinto muito, você não ganhou nada, porque não atende nenhuma das duas cláusulas aqui, certo? Vou mostrar para vocês funcionando aí. Vamos executar essas duas coisas novas, essas duas funções novas aí para você. Eu deixo vocês copiarem aí, tá, pessoal? Vou pôr um breakpoint aqui, que eu não quero saber dos outros. Apesar que ele vai dar um monte de alerta. Então aqui, criei lá em N idade 18, cidade Goiânia, beleza, né? Olha lá. Se eu pego essa condição aqui e jogo aqui embaixo no debug, olha lá, ele retornou verdadeiro. Aqui ele retornou verdadeiro. Ah, faltou só o C aqui. Então, se é verdadeiro aqui, ele vai entrar nessa mensagem. Foi o que realmente ele entrou, ó. Você é maior de idade e você é de Goiânia, certo? Pulou fora da minha condição. Aqui mesma coisa, aqui eu falo 18 anos, Goiânia. Aqui ele vai retornar verdadeiro, porque ele só tem 18 anos. Ou vai retornar falso. Olha lá, não tem 18 anos. E aqui em Brasília também vai ser falso. Então, nenhum dos dois são verdadeiros. Ele vai cair na segunda opção. Sinto muito, você não ganhou nada. Confuso, pessoal? Tranquilo? Beleza? Querem copiar essa síntese aqui? Dar uma brincada? Deixa eu tentar diminuir aqui para caber tudo numa tela. Deixar vocês copiarem aqui, tá? Então, para continuar, pessoal, então a gente viu a condição se. Deixa eu maximizar aqui de novo. Toda vez, não sei porque que eu fecho aqui, mas vou executar aqui. Vou para slide. Então vimos a condição se, né, com várias formas aqui, muito utilizada, enfim, a gente viu lá nas aulas passadas também, mas para relembrar, tem a estrutura for e a estrutura while, que é bem semelhante à estrutura seed desses, na verdade o while de for, assim, o for, ele que ele faz? Ele executa, ele faz como se fosse um cursor, né? Igual exemplo aí, ó. Conta de 1 a 10, faça de 1 a 10 tal opção, tal comando, você executa tal comando. Então de 1 a 10 aí faz as instruções a serem seguidas, tá? A gente faz muito, deixa eu até criar um novo fonte para a gente brincar aqui um pouquinho. Vou criar um rfata 7 aqui, vou parar o breakpoint. Deixa eu criar aqui um fonte. Vou criar um fonte rfata 007. O que é o comando for, tá? Lá em ADVPL, quando a gente começa a trabalhar com objetos, a gente usa muito ele quando a gente está trabalhando com aquelas grids lá. Não sei se vocês sabem do pedido de venda, tem um cabeçalho e os itens lá. A gente sempre faz assim, vai de 1 até quantidade de linhas de um pedido de venda. Faça
vai de 1 até, enfim, é muito usado naquelas grids para, eu quero calcular, sei lá, uma comissão de um vendedor. Eu quero saber a quantidade de itens daquela grid lá, se ultrapassou o limite permitido para o vendedor. Então, o comando for a gente usa muito quando está trabalhando com grids lá em ADVPL. Para nós aqui, os exemplos que a gente vai fazer, conte de 1 a 10, né? Conte de 1 a 1000, conte de 1 a 100, usando esse for. Lá na frente, quando entrar as novas linguagens, quando a gente ir para os ADVPL 1, 2, 3, a gente começar a trabalhar com objeto, isso vai fazer mais sentido e a gente vai conseguir mostrar para vocês como que é bacana esse for aí, tá? Mas a princípio, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma variável aqui, contador, ele vai receber 1 e vamos falar que ele vai até 100. E aí eu posso nCont essa estrutura. Agora eu preciso. Antigamente eu não precisava declarar essa variável, não. Agora eu preciso declarar ela como recebendo aqui em cima. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu pôr um local aqui. Aí ela não reclama. Antigamente não precisava declarar, eu preciso declarar ela como local. Aí ela para de reclamar aqui de erro. Então eu posso fazer o seguinte: sei lá, eu vou criar aqui um N valor. Ele vai receber 0. Aqui dentro, eu posso fazer aquele incremental que a gente aprendeu. Então, eu vou falar que N valor vai receber mais. Então, se eu estou contando até 100, meu N valor vai começar com 0. Depois ele 1, 2, 3, 4. A hora que ele terminar no 100, eu vou dar um alert aqui. E vou ver quanto que é esse N valor. Então, isso é uma estrutura de repetição aí, o for. Então, conte de 1 a 100, faça tal operação. E depois, no término dele, eu executo o programa conforme o que o programador fez, né? Nesse caso, a gente colocou um alert, ele vai mostrar o valor da variável. Então, só para executar para vocês a título aí de ver funcionando o programa. Executei aqui. Vou debugar para mostrar para vocês funcionando. Opa, aqui é o fonte meu, deixa eu ver o nome, é o 7. Olha lá, o N começa com, ele não existe ainda, começou com 1, ó, o valor está zerado, eu vou somar ele 1, agora ele está 1, o conte está 2, eu vou executando, né, o contador ele vai aumentando. Então quando ele chegar a 100, ele vai pular fora daqui. Inclusive eu vou dar para não ficar rodando isso aqui 100 vezes, eu vou dar um play. Ele saiu já, o nCont está 101, aí ele pula fora, porque ele vai até 100. E agora, quando eu vou no meu valor aqui, ele está igual a 100. Ficou claro para vocês que é bem simples esse contador aqui? Lembrando, aqui é um exemplo simples para vocês, mas lá quando a gente está trabalhando com interface em ADVPL, eu posso, em vez de ser 100 aqui, eu posso falar enquanto for o tamanho da grid do pedido de venda. E aí ele vai percorrer, se o cara digitou um pedido de venda com 5 itens, ele vai puxar os 5 itens. Se o cara digitou 10 itens, vai puxar 10 itens. Então aqui é só para vocês terem a noção como que funciona essa condição for, tá? Querem copiar esses exercícios? Não, vamos fazer o while aqui, que aí depois eu paro para vocês copiarem aí, tá? E o while é bem parecido, então eles são semelhantes. Aí fica a critério de vocês qual usar, o for ou o while. O while, como que ele funciona? Lembrando, vou tentar fazer o mesmo exemplo aqui. Eu vou falar o seguinte, o while é enquanto o contador quanto o contador for menor ou igual a 100, faça determinada operação. Eu quero contar o N valor e depois eu falo que o nCont vai receber mais. O que eu tenho a preocupação aqui? Aqui no for até 100, ele vai, e esse next aqui, ele está concatenando mais um. Aqui não, como eu estou usando o while, ele tem que concatenar para mim saber que ele está, ó, estou somando ele, quando ele chegar no 100, quando ele for maior, 101, ele vai pular fora. Então, aí também eu tenho que zerar aqui, para ficar bacana, senão ele vai... E aqui também eu tenho que zerar ele, que senão ele vai pegar o de cima ali. Os dois têm a mesma funcionalidade. Os dois são semelhantes, têm o mesmo resultado, tá?
Eu vou executar isso aqui também, que você vai ver que vai chegar no mesmo resultado. Vamos parar aqui e debugar. Então vocês abriram um programa, viu while, eu vi o for, vocês têm noção que ele está fazendo uma repetição de acordo com parâmetros inicial e final. Aqui também é o final aqui e o inicial que ele contou aqui em cima, tá? Então vamos lá debugar. Vou pular aqui porque não precisa, que vocês já viram. Esse vocês já viram que deu 100. Aqui também tem que dar 100. Ó, tá contando, ele vai lá, valor 1, contador 1, beleza, vou dar um play aqui para não precisar mostrar para vocês. Opa, isso aqui ainda mostrou 101, bacana. Por que esse aqui pegou 101? Porque ele executou aqui, depois que ele viu que era 101, ele caiu fora aqui. Então a gente tem que tratar isso daqui, então tem que ser menor que 100. Esse tem uma diferençazinha aqui. Opa, vou dar um play. 100 aqui. Então esses dois comandos são semelhantes e fazem o mesmo resultado. Então é estrutura de repetição, tá? Permite a execução de uma ação repetidamente enquanto a determinada condição for verdadeira. Então, quanto o ncont for menor que 100, ele vai executar várias vezes essa funcionalidade, tá bom? Tranquilo, pessoal? Sossegado? Agora vamos brincar isso aqui. Então, tem exercício que vai abrir a mente de vocês aí, tá? Deixa eu dar um F5. Então, o que eu quero que vocês façam aí para praticar, tá? Então, exercício 1. Escreva um código que exiba um número de 1 a 10 usando a estrutura de repetição. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão dar um alerta para o usuário 10 vezes, tá? Então, número 1, número 2, número 3, não no final, alerte no final, quero no meio lá. Então, assim, número 1, número 2, número 3, vai aparecendo 10 vezes aí, certo? Exercício 2, escreva um código que exiba os números pares de 0 a 20. Opa, bacana, a gente vai fazer uma estrutura de repetição e só vamos mostrar o número par. Quero que vocês quebrem a cabeça para identificar como que eu vou saber que o número é par, tá? Dá uma pensada. Depois, qualquer coisa, eu dou a dica para vocês. E eu quero que vocês usem o while, beleza? Escreva um código que solicite ao usuário a digitação de 2 números até que ele digite 0. E o código deve ser... escreva um código que solicite ao usuário a digitação de 2 números até que ele digite 0. O código deve exibir a soma de todos os números digitados. Opa, isso é um pouquinho mais complexo. Quero ver se vocês vão dar conta. O que acontece? Você vai ficar pedindo... Nós temos uma função que a gente aprendeu lá atrás que fica pedindo para o cara digitar alguma coisa. E aí, se ele for digitando números, você vai gravando isso numa variável, só vai parar a hora que ele digitar o número 0, tá? Se ele digitar o número 0, você sai aí da tela e mostra a soma do que o cara digitou. Acho que vai dar um bug no cérebro de vocês, vamos ver se vocês vão dar conta de fazer aí, tá? Tranquilo? Tranquilo? Tô no calado, beleza? Fez, não fez, tá feio, tá para fazer. Querem arriscar aí? Acho que vocês vão tirar de letra. O Giovanni que é fera aí, o Américo, o João Mário. Deixa eu até gravar que eu estava esquecendo aqui. Então, antes, voltando aqui, eu até esqueci para gravar, só recapitulando aqui que eu falei para os meninos, que às vezes esse cursor for e while aí, para a lógica de programação aqui, às vezes não vai fazer muito sentido, mas, enfim, vocês têm que entender que é uma estrutura de repetição aqui que faz tal operação de um contador de 1, por exemplo, aí, dos 2 exemplos que eu coloquei, de 100. Então, de 1 a 100 repete esse comando abaixo aí. Então eu coloquei aqui, ó, de 1 a 100, incremente valor, e a gente aprendeu que o incremental mais 1, né? Então ele vai executar 100 vezes e no final vai dar um alerta. Então, para a gente executar, para você entender aqui, Rons, eu venho aqui. Vou fazer aqui debugando. Se eu venho aqui, ó lá, n valor meu tá 0,
Ncount aqui, ele vai começar de 1 e ele vai incrementando um N valor. Então o N valor agora passa a ser 1, depois ele vai passar a ser 2, e ele vai executando 100 vezes aqui até ele chegar no final aqui no alerta, que é, como ele foi um for de 100 vezes, o N valor também tem que chegar em 100, certo? Mesma coisa aqui no while aqui. While, esse while aqui é idêntico ao for. Então eu falei, são duas estruturas de repetições que têm o mesmo resultado. E aí é critério de você qual usar, o while ou for, ele tem o mesmo resultado. Entanto que eu vou zerar as variáveis aqui e ele vai obedecer o mesmo, vai chegar no mesmo resultado. Então, quanto for menor que 100 aqui no while, o while é o seguinte, aqui faça de 1 a 100, no while aqui é quanto essa condição for verdadeira. Então, quanto o ncount for igual a menores a 100, faça tal coisa aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou incrementar o valor e vou incrementar também o count para me contar só 100 vezes, entendeu? Então, dou um play aqui, ele também vai chegar no 100. Então, exemplo de como uso o for e como uso o while na linguagem de programação. Agora, o que o exercício que eu pedi, além desse exemplo aí, agora sim, a gente se fazer na sua máquina aí, fazer esses exercícios aqui, quebrar um pouco a cachuleta para ver como que faz aí. Não sei se vou deixar aqui que você vai quebrar a cachuleta aí para. Sim, senhor. Quem tiver dúvida, quem não tiver saber nem por onde começa, dá o grito. Vou fazer o seguinte, vou pegar esse fonte aqui, eu vou jogar aqui dentro. Vou colocar o código bem. Isto mesmo. Enquanto for diferente de 0, faz. Tranquilo, tá certinho. Tem um E ali agora que eu vi. No som. Cadê? No É no nome, mas tá, é verdade. Mas pra mim tá certo. Eu não tinha visto isso não. Quando for diferente de 0, ele vai executando. A hora que o num for 0, ele vai pular fora e vai lá e vai mostrar a mensagem. Bonitinho. Belezinha, perfeito, cara. Então esse exercício 1, pessoal, aqui ó, não precisa nem dessa variável aqui, do jeito que está aqui, ó, o ncount de 1 a 10, exercício 1, ele vai incrementar aqui, né? Então começa 1, deu uma mensagem 1, esse Nash foi para 2, 3, 4, ele vai 10 vezes, vai fazer isso daqui. Então isso aqui já resolve o problema do exercício. Posso também criar uma variável aqui, em vez de usar o ncount, eu uso a própria variável, só que aqui em cima aí eu tenho que fazer um incremental aqui, que ele vai ter o mesmo resultado, tá? Então tanto faz, os dois exercícios, eu não sei como que o Giovanni fez, mas o dele tinha ficado certo também. Só que eu não lembro se ele usou o próprio ncount ou ele criou uma variável aí. Mas basicamente os dois estão com o exercício certo resolvido, entendeu? Eu sei que o Giovanni fez também o exercício 2 aí, top, dos pares. Mas esse aí eu não sei como que o Giovanni fez não, porque eu não lembro, que eu vi rapidão a tela lá, não vi direitinho não. Mas Eu fiz todos com variáveis. então bacana. Perfeito. Então sim. Respondido, Rones? E o que o Nest que faz? A última linha. Esse aqui ele vai incrementando. Ele não vai incrementando, ele tipo assim, começa de novo, né? Aí quando e aqui o próprio for tá falando assim, vai de 1 até 10, né? Ele chegou aqui, vai pro próximo. Aí vai pro próximo, entendeu? Ele joga para fazer ele joga um loop, por exemplo. Isso mesmo. Isso mesmo. Agora entendi. Entendeu? Debuga para você ver que fica bacana, que você vai entender que ele faz certinho. Ele chega aqui, ele vai pro começo. Aí volta de novo, vai pro começo. Vai de novo, vai pro começo. Então. Eu já fiz aqui já. Tá. Bateu certinho. Bacana. Sanji, dá uma olhada lá no seu WhatsApp, por favor. Na hora, peraí. Não recebi não, peraí. Foi o América ou... Não, foi no... Deixa eu ver. Otávio. Não, mas você não manda... agora que chegou aqui, desculpa. Peraí. Para debugar, Otávio, coloca... Tá vendo aqui, ó? Tô abrindo aqui a tela. Peraí. Eu quero parar o breakpoint aqui no N valor. Aí eu clico aqui, tá vendo? Ficou vermelhinho, ele vai debugar, ele vai parar aqui a hora que eu executar, entendeu?
Sacou? Se eu desmarco, ele some. Se eu marco, ele aparece. Aí quando eu executo, ele já vai cair lá em cima. Né? Executando aqui. Demora um pouquinho. Aí prontinho, você viu que parou aqui no breakpoint? Rondes, ó, respondendo essa pergunta, você debugou, né, lá, por exemplo, aqui, ó, o ncont não existe. Mas a hora que eu passo aqui, olha lá, ele começou o ncont igual a 1, aí ele adiciona o valor, é porque eu não debuguei, tá? Ou não compilei. Mas ele vai fazendo o ncont, senão ele tinha que dar um alerta aqui, né, ele tá reconhecendo meu fonte antigo aqui. Ele vai no for e vai no incremental. Vai no for no incremental. É isso. O meu aqui, na hora que ele finalizou a rotina, quando ele foi pra fazer o alert aí, ele apresentou 11, cara. Tá certo isso? Aqui? Já até... Quando ele foi lá, quando ele chamou o alert aí, deixa eu ver aqui. ele gerou o resultado na tela 11. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Já... Olha lá. Vou dar um play aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O meu foi 10, ó. Ah, ncont 11. Não, mas ele tá mostrando que ele... Porque assim, ele não é até 10, ele vai ficando nest. Ele dá o último nest 11, mas ele pula fora aqui, entendeu? No entanto que eu comentei esse alert aqui. Entendi. Entendeu? Porque Quando ele vai chegar dando... no 11, Ele já pula fora porque ele... Entendeu? Só que o ncont ele vai estar no... Porque é o último... Tipo, ele vai 1, 2, 3, 4... Tá nesse intervalo? Tá. Mas quando ele passa por 10, aí ele não tá e pula fora, mas o ncont fica realmente como 11 aqui mesmo. Ah, entendi. É. É porque ele tá fazendo o processo certo. É isso mesmo. De sair fora da estrutura. Sim, isso mesmo. Perfeito. Boa. Desculpa, as perguntas boas. Moço, e é de jeito. Pode perguntando. Às vezes eu não falo, tá? Porque às vezes assim... Mas essas perguntas, vocês têm que perguntar mesmo. Gravar o vídeo aqui mostrando o exemplo do exercício 2 aqui pro... Tanto do Giovanni, que ficou show de bola, e o do Américo também show de bola, cara. Para aqueles que têm dúvida de como achar um número, se ele é par ou não, é simplesmente fazer o resto da... pegar um número, dividir por 2, esse percentual é o resto da divisão. Dividiu por 2, deu 0, é o número par, tá? Então, bacana, perfeito. Deixa eu ver, parece que alguém entrou na reunião. A Vanessa. Vamos que eu habilito aqui para entrar. A Vanessa entrou. Bom dia, Vanessa. Ou não entrou? Não, professor, eu já estava. Eu estava terminando o que eu Fiquei meio doido da cabeça, né? Desculpa aí, viu? 3 dias na reunião. O menino tá 3 dias, já fez pós-graduar tudo. Oi, bom dia, Vanessa. Você tá entrando agora? Desculpa, viu, Vanessa? Inclusive a bichinha tá toda vez manda os exercícios top aí, eu vacilando, viu? Você fica meio doido da cabeça, viu? Desculpando, viu, Vanessa? Ou você derruba aqui para começar de novo. Agora espera ele derrubar. Derrubou. Agora vai de novo. Pode por aí você. Tá. Então, start. Isso. Aí demora um pouquinho. Aí sim, tá vendo? Esse segundo ele vai pulando linha por linha, tá vendo? Aí você vai vendo acontecer as coisas aqui. Olha lá. Foi para 11. Agora virou N valor 1. Aí você vai conseguindo por linha. Ou 19 que tinha aparecido aquela hora, entendeu? Ele parou aqui. Aí quando ele abre a interface, ele some aqui, mas a hora que eu der o OK, ele volta de novo, tá vendo? Aí ele volta pra cá de novo. Aí você já começa, ó, o ncont. Sacou? Saquei. Aí ele vai até 100. Vai até 100. Aí o que acontece? Às vezes eu gosto de colocar assim, nossa, eu vou rodar isso aqui 100 vezes. Eu ponho um breakpoint aqui, e aí eu dou um play, que ele roda 100 vezes, mas ele parou aqui, tá vendo?
Entendi. Aí, você Aí eu dou segue. play de novo, ele segue. Aí agora ele volta para outro fonte aqui. Aí vai, faz a mesma coisa. Vem até colocar 100. Aqui ele vai entrar pro resto da vida. Entendi. Quanto ele for maior que 100, né? Vai ficar aqui. Entendi. Entendeu? Perfeito? Maior que 0. Beleza? Não, beleza. Tranquilo? Sim. Vale. Obrigado. Precisando na hora. Bom, a continuação para vocês aí, ó. É vocês terminarem esses exercícios. Fazer o do case, que é bem semelhante à estrutura C. É bem semelhante mesmo à estrutura C. A gente fazer uns exercícios do case. Explicar um pouquinho de array, que a gente já viu, mas mostrar para vocês. Explicar, só bater um papo a respeito dos erros, debugação, como que é o produto no DVPL. E depois nós vamos brincar um pouquinho só com a questão das LPs aí, tá? Feito isso, só alegria. Então tá bem simples, tá? Eu acho que com certeza a gente vai trabalhar, a gente começando, sei lá, 1 hora.